Bom, em visita ao Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, o presidente Lula vem acompanhado de ministros. E nós, da Acústica FM, já estamos entrevistando o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, juntamente com, na mesa aqui, a deputada Maria do Rosário e o deputado Marcon, que participam também dessa entrevista. Ministro, muito bom dia. A questão da visita do senhor e de toda a comitiva presidencial é super importante para o Rio Grande do Sul. Alguns temas mais locais eu gostaria de falar nessa entrevista, que eu vejo pontos assim delicados para o Rio Grande do Sul e delicados principalmente a nossa metade sul do Rio Grande, que há muitos anos vem pagando um alto preço por pedágio, um desaquecimento no que diz respeito ao Porto de Rio Grande, que era uma pretensão na época do primeiro mandato do presidente Lula, e isso tudo se reverteu numa dificuldade muito grande de nós fazer movimentação. Então, inicialmente eu queria lhe perguntar o que o governo tem pensado no que diz respeito à concessão da BR-116 entre o trecho, por exemplo, Camaquã-Porto Alegre, que é um trecho de 120 quilômetros, mas nós temos também um trecho de concessão, e essa concessão está terminando agora em 2026. Ontem mesmo nós fizemos uma nova reunião com o Ministério do Transporte para fazer um balanço do andamento das obras. Eu quero aqui primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com a Acústica FM e dizer que decididamente nós retomamos o investimento no país e no Rio Grande do Sul. Só para transformar em números, que eu gosto sempre de dar dados ao invés de ficar só nas palavras, no ano de 22 foi aplicado aqui no Rio Grande do Sul cerca de 500 milhões em todas as estradas juntas. Só o ano passado foi aplicado mais do dobro, 1,4 bilhão. E esse ano nós devemos passar de 1,7 bilhão de reais aplicados somente em estradas, para estradas novas, duplicações e recuperação dessas estradas. Aqui, o trecho que você se referiu tem, como você disse, uma concessão num trecho. Essa concessão vence em 2026 e está sendo analisado pelo Ministério, pela Agência de Transporte, qual a melhor alternativa, o que fazer com essa concessão. Então, as hipóteses estão sendo analisadas. Entre essas hipóteses, todas as hipóteses passam, mesmo que mantida o processo de concessão, pela redução de forma expressiva do pedágio e agregação de novos investimentos para esse trecho. Então, isso, no máximo um ano, nós teremos a conclusão de uma proposta, vamos, evidente, discutir aqui com a região, com o Estado, as alternativas. E outro trecho que estamos em obra, que é uma obra pública, da 116, aqui mais próximo, no sentido a Porto Alegre. Então, essa obra hoje tem recursos disponíveis. Para esse ano, só para essa obra, nós queremos faturar mais de 120 milhões de reais. E, portanto, eu quero tranquilizar o gaúcho, a gaúcha, que nós temos no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, 15 bilhões de reais para aplicar nos próximos anos em estradas e infraestrutura aqui no Rio Grande do Sul. E, portanto, essa curva crescente, ela será assegurada. Só para você que está me ouvindo, 2022, 500 milhões, 2023, 1,4, 2024, passaremos de 1,7 bilhão aplicado e, portanto, essa curva seguirá crescendo de forma exponencial, garantindo, portanto, a conclusão dessas obras. A maioria dessas conclusões nós queremos realizar dentro do mandato do presidente e aquilo que não ficar totalmente concluso, mas estará num ritmo acelerado de construção. A questão dos portos, ministro, eu sei que é interessante a gente saber disso. Nós temos um porto em Rio Grande que teve um início do primeiro mandato do presidente Lula muito ativo e com uma expectativa, se não me engano, de 20 mil empregos. E que aquilo foi mudado em função de vários assuntos que aconteceram. Há alguma preocupação do governo federal em ativar e reativar pontos como esse da indústria naval aqui no Sul? Não tenha dúvida, essa é uma prioridade absoluta nossa. Nós estamos dialogando, inclusive, para a atração de investimentos internacionais e investimentos da própria Petrobras, que durante anos ficou gerando emprego em outros países, importando tudo e produzindo quase nada no Brasil. E nós queremos, de forma competitiva, de forma equivalente, que essa produção seja feita aqui, gerando emprego para o gaúcho, para a gaúcha, para trabalhar nos estaleiros, nos portos. Então, nós estamos redirecionando
várias atividades que podem e vão ser feitas aqui. Isso é prioridade absoluta, a gente reaquecer e recontratar esses estaleiros. Alguns já foram recontratados, posso citar aqui no Rio de Janeiro, tem estaleiro hoje trabalhando 4, 5 mil pessoas já de volta, e isso é prioridade absoluta. Semana passada mesmo estavam discutindo o plano de investimento da Petrobras, que passa por recontratar estaleiros no Brasil para montagem, recuperação e até desmonte de algumas plataformas que precisam ser desmontadas. Normalmente elas também eram colocadas no exterior para desmonte. Bom, ministro Rui Costa, agora Ayrton Lemos faz a pergunta. Ministro, eu gostaria de tocar uma questão local aqui do Rio Grande do Sul sobre a dívida do Estado, né, que já chega a 93 bilhões de reais, mesmo com o regime de recuperação fiscal. Essa vai ser uma pauta do governador Eduardo Leite com o presidente Lula. Como é que a Casa Civil tem analisado essa questão? Pode haver, sim, uma mudança no indexador da dívida, dos juros que recaem sobre esse montante? Olha, nós temos no Brasil, dos 27 estados brasileiros, 5 ou 6 que têm uma situação mais delicada do ponto de vista das contas públicas, né, de endividamento e não conseguir pagar suas dívidas. O Rio Grande do Sul, em especial, 3 se destacam com maior gravidade: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses 3 estados, entre os 6, são os que têm a situação mais difícil. O presidente Lula já autorizou e delegou ao ministro Fernando Haddad a condução desse processo. Ele, a semana passada, fez uma apresentação ao presidente de uma concepção inicial que ele elaborou no Ministério da Fazenda, e nos próximos dias ele deve chamar os governadores para apresentar essa proposta que a gente espera abra caminho para uma repactuação com os estados endividados. Estou me referindo especialmente a 6, mas de forma mais crítica são 3, entre eles o Rio Grande do Sul, para que a gente volte a dar capacidade de investimento e dar um horizonte fiscal a esses estados. E como é que é a avaliação que o governo federal faz do regime de recuperação fiscal? Porque aqui no Rio Grande do Sul se vendeu, né, que ao assinar esse contrato com a União, se sanaria as contas e equilibraria fiscalmente o Estado. Como é que o governo federal analisa o regime de recuperação fiscal? É necessário mudanças nesse modelo? Sim, é necessário alguma alteração, e por isso o presidente Lula autorizou o Fernando Haddad a fazer mudanças. E eu não quero aqui antecipar, porque o ministro é quem está com a tarefa de conduzir, mas ele chamará aí nos próximos dias os governadores e apresentará uma proposta inicial concebida e elaborada pelo Ministério da Fazenda, que abre sim um horizonte, uma perspectiva. É uma mudança estrutural, não é uma mudança pontual, é uma mudança estrutural que abre um horizonte de capacidade de pagamento dessa dívida, porque o indicador, de fato, ele é bastante forte, o que termina inviabilizando o pagamento de estados que estão na situação que o Rio Grande do Sul, que Minas e que o Rio de Janeiro estão. Ministro Rui Costa, na semana passada nós tivemos o fechamento de mais um grande evento aqui da agricultura. E ainda se coloca bastante assim, preocupação no que diz respeito ao governo federal em relação à posição da indústria e da produção agrícola brasileira, que a cada ano bate recordes. Como é que você vê a participação do governo federal, o entusiasmo do governo federal com as lavouras, com os processos, com os planos de investimento, com os subsídios à agricultura e, inclusive, também a produção de equipamentos agrícolas? Olha, o presidente retomou programas importantes de apoio à agricultura. O plano de apoio à agricultura, o plano agrícola, foi o maior da história, anunciado ano passado. Foi o maior para a agricultura empresarial e também foi o maior para a agricultura familiar. O Rio Grande do Sul lidera a produção na agricultura familiar, lidera a produção através de cooperativas. É o estado que contrata o maior volume do PRONAF, dos financiamentos para a agricultura familiar no Brasil, disparado. E, portanto, a produção agrícola tem sido um elemento de orgulho para todo brasileiro, puxou o crescimento da economia o ano passado.
E nós estamos dando, a tarefa do governo é ser facilitador. O agricultor, seja o pequeno, o médio, ele sabe fazer. Eventualmente o muito pequeno às vezes precisa de uma assistência técnica, de um apoio, que o governo tem ampliado esse apoio junto a estados e municípios para que dê capilaridade esse apoio à agricultura familiar, mas o governo vai atuar. Inclusive ontem fez uma reunião com o ministro da Agricultura, com o ministro da Agricultura Familiar, que é o Paulo Teixeira, para a gente tornar mais intenso, inclusive, essa articulação da agricultura com a economia, porque, por exemplo, o arroz subiu, não foi? A dona de casa eu sei que sentiu o aumento do arroz. O produtor está reclamando do preço. Não, o preço não pode estar reclamando, o preço mais do que dobrou, o preço subiu muito e isso, a dona de casa que vai no supermercado na feira, o preço subiu muito. E agora, com o início da colheita, começou a cair. Caiu cerca de 20%, mas tinha mais do que dobrado. E o presidente pediu ontem que tanto o Ministério da Agricultura Familiar e a Conab e o Ministério da Fazenda estejam mais atentos, porque nós queremos utilizar e intensificar o uso de uma ferramenta importante para o equilíbrio de preços e da remuneração do agricultor, que é você comprar quando o preço cai demais, que às vezes o preço cai abaixo do custo de produção do agricultor, ou seja, e quando o agricultor arrecada menos do que ele gastou, ele não vai plantar aquele produto novamente, que ele não vai ter prejuízo. Então é importante que o governo, nesse momento de baixa, ele possa comprar para fazer um estoque, comprar arroz, e você manter uma remuneração mínima para o agricultor. E quando o preço explodir, como explodiu agora, você tem um estoque para comercializar e aí baixar o preço e a dona de casa não sentir tanto o preço alto no supermercado. Então o presidente pediu mais empenho, mais dedicação e o uso dessa ferramenta esse ano de forma intensa para, seja apoiar o agricultor quando o preço baixar demais, seja apoiar a dona de casa quando o preço subir demais. Ministro, o governo já diagnosticou as causas para a queda de popularidade do presidente Lula? Tem a ver com a fala sobre Israel, sobre alimentação, IPCA? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, antes de mais nada é preciso deixar claro, vamos olhar nesse um ano. O presidente tomou posse em janeiro do ano passado. E eu pergunto a quem está aqui nos acompanhando, a inflação caiu, os juros caiu, o desemprego caiu, o câmbio, o valor do dólar caiu, o investimento subiu, a capacidade do governo apoiar estados e municípios para cuidar da saúde e da educação, o repasse para a saúde aumentou, o repasse para a educação aumentou, há 10 anos não se tinha reajuste da merenda escolar. Então, todos os indicadores, todos os dados apontam para uma melhoria do país, todos. Não tem um indicador que seja negativo. Aí você pergunta, mas com tantos indicadores positivos, como isso não refletiu na avaliação? Nós estamos debruçados sobre isso, avaliando. Nos preocupa, não é de hoje, eu me lembro, eu era governador da Bahia. Em 2022 eu fiz uma pesquisa para avaliar as políticas públicas e avaliar também como a gente comunica com o cidadão. E você vem na resposta lá, isso também, para minha surpresa, deu mais ou menos o mesmo patamar no Brasil. Perguntando às pessoas, como é que você se informa? Você ouve o rádio? Você vê televisão? Você lê jornal, revista? Como é que você tem acesso à informação? Boa pergunta. Cerca de 40%, você acredita, responde exclusivamente pelo Zap. Então, isso é preocupante, porque quando a gente está aqui com a rádio acústica, hoje está entrevistando um ministro do governo Lula, está dando os dados positivos. Amanhã você vai estar entrevistando um deputado de oposição, um senador de oposição, que vai estar falando os aspectos do que falta. É sempre assim, o governo fala do que fez e a oposição fala do que falta fazer. E o ouvinte, quem está assistindo, quem está ouvindo, vai fazer seu juízo de valor, vai ouvir as duas opiniões. Agora, quem está num grupo de Zap não tem acesso a duas opiniões. Geralmente ele participa de um estilo só, ou é contra ou é a favor.
E nos últimos anos houve uma pregação muito grande pelo ódio, o preconceito entre quem é do Sul com o Nordeste, entre negro e branco, preconceito contra as mulheres, aumentou a violência contra a mulher. Enfim, o país foi plantado muita semente de ódio. E nós estamos querendo arrancar essa erva daninha. Já que nós estamos falando de agricultura, vamos arrancar essa erva daninha aqui para plantar outra semente, a semente da solidariedade, a semente da fraternidade, a semente do amor ao próximo e a semente de fazer gestão, fazer planejamento, cuidar de gente, cuidar das pessoas e ver como a informação chega à pessoa. Então, para que cada um ouça o pró e contra e tire o seu juízo de valor e saia desses grupos de zap que só falam de um jeito ou de outro. E, infelizmente, o mundo inteiro discute o que fazer com inteligência artificial, né? Às vezes a gente está conversando aqui com o telefone desligado. Se a gente estiver falando de futebol, a próxima vez que abrir a internet vai ser oferecido para nós produtos ligados ao futebol. Se a gente falar de culinária, vai ser oferecido, mesmo com o telefone desligado. É impressionante como os microfones dos celulares hoje e direciona, você só vê aquilo. É como se dissesse, Ayrton gosta de doce, então vai ser oferecido para ele doce. Não vai ser ofertado nada salgado pelo começo, só doce. Então, a inteligência artificial termina conduzindo as pessoas para o isolamento e para uma opinião única. O que nós precisamos, como a rádio precisa, como a sociedade precisa, é dar diversidade de opinião para que cada cidadão, com a sua capacidade de raciocínio, tire suas próprias conclusões. Ministro, graças a Deus a Acústica FM é pluripartidária, pluri-ouvinte, nós vamos debater, e isso é fundamental. E o senhor, como é bom de papo, gostei dessa sua franqueza em extrair assuntos delicados também, que eu acho que é importante o senhor também responder. Mas só para concluir, o Rio Grande do Sul está sendo contemplado com 5 escolas, tipo a nossa que nós temos lá em Camaquã, que é uma escola do IFSUL, uma escola que agrega jovem, agrega cultura, agrega educação, aperfeiçoa pessoas que estão naquela região. Caçapava do Sul, o prefeito está delirante, o cara está super feliz com aquilo ali. Aí a gente disse, está que nem pinto no lixo. É isso aí. Então tem esse ponto positivo que eu acho muito legal isso. Eu sei porque nós somos testemunha, eu conheço a escola desde a primeira pedrinha que foi colocada lá, sou fã da escola do IFSUL, e eu acho que isso é super bom, mais municípios do Rio Grande do Sul receber isso. Paralelamente com isso, no âmbito federal, em escolas federais e também na faculdade, está havendo ruídos justamente para a questão de reposição salarial e também de investimentos. Eu sei que é um assunto positivo e um assunto também que daqui a pouco complica um pouquinho, mas é interessante o senhor se posicionar sobre isso. Não, com absoluta tranquilidade, o presidente Lula anunciou 100 novos institutos para o Brasil. A formação de técnico no Brasil é urgente para o país crescer. Nós estamos na casa da indústria aqui, da Federação das Indústrias. Não se faz indústria sem técnicos, sem engenheiros. E é um dos gargalos do Brasil, é a formação técnica de pessoas. Então isso é prioridade absoluta. Nós temos 682 institutos federais no Brasil, com mais 100 vai para 782. O presidente colocou seu desejo, sua meta de chegar a 1.000 institutos federais. Aqui foi anunciado um em Caçapava do Sul, outro em Gramado, outro em Porto Alegre, São Leopoldo e São Luís Gonzaga. Então nós vamos seguir, tem investimentos também nas universidades. Agora, e complemento, porque muitos institutos que foram começados por Dilma ficaram inconclusos. Alguns não têm laboratório, outros não têm biblioteca, outros não têm refeitório. Nós vamos fazer no Rio Grande do Sul aqui mais 22 obras, completando aquilo que falta nos institutos que estavam abertos, mas não tinham concluído suas obras. Sob pleito, é assim mesmo, na democracia é o paradoxo que nós temos. Quando tem governos que não dialogam, como os 2 governos anteriores, os servidores passaram 6 anos, 7 anos sem nenhum reajuste. E não teve movimento, não teve greve. Mas no ambiente democrático, a primeira coisa que o presidente fez o ano passado foi dar 9% de reajuste. Ou seja, depois de 6, 7 anos, deu 9% de reajuste, mas aí no ambiente democrático as pessoas, obviamente, querem mais, mas nós temos um limite. Vamos continuar dialogando, tem mesa de negociação com o Ministério da Gestão, mas temos um limite, que é o arcabouço fiscal.
Do mesmo jeito que os servidores querem reajuste, mas a economia precisa e quer equilíbrio das contas públicas. Então, essa balança nós temos que equilibrar, a discussão será feita. Agora, é evidente que nós estamos com fortes limitações em função do limite fiscal. Alguma coisa pode ser feita, não necessariamente tudo que o servidor quer, mas o diálogo vai ocorrer. O importante é que os investimentos voltaram à valorização da escola técnica, dos cursos universitários voltaram ao Brasil. Obrigado, ministro. Eu que agradeço. Obrigado.